Recebo o oftalmologista Wilson de Martini Júnior, já esteve aqui um tempo atrás, e nós o convidamos para que voltasse para falarmos mais da importância de nos precavermos e garantirmos, com certeza absoluta, não termos lá na frente um problema maior nos olhos. Bom dia, doutor Wilson. Olá, bom dia, Edson, bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com você novamente. Bom, antes de mais nada, eu acabei de assustar aqui. Eu fiz uma pergunta para o Dr. Wilson fora do ar, ele já me assustou. A pergunta foi, antes de começarmos algumas que os ouvintes já enviaram: todos nós teremos catarata? Exatamente, Edson. Primeiramente, a gente tem que entender, né? A catarata é um processo fisiológico, é natural. Todo mundo, e até brinquei com você, né? Graças a Deus, se Deus quiser, você vai ter catarata também, porque do contrário é porque você não viveu o suficiente, né? Ou seja, todo mundo vai ter catarata. Com qual mais ou menos faixa de idade ela surge? Ou é de pessoa para pessoa? Pode variar um pouquinho, mas em média, o que é mais comum é por volta ali dos 65 anos, mais ou menos nessa idade, que a catarata se manifesta a ponto de atrapalhar a visão ou de causar alguma alteração anatômica, alguma alteração na forma que pode botar o olho em risco. E nessas duas são as principais situações que a gente indica o procedimento cirúrgico para a correção da catarata. E a cirurgia de catarata é extremamente fácil? Eu não diria fácil. A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito tecnológica, moderna, com vários recursos. E hoje em dia ela é uma cirurgia muito segura também. Tanto é que todo mundo faz essa cirurgia, né, com raríssimas exceções, 2 vezes, né, são os 2 olhos. Então hoje em dia a catarata é a cirurgia mais realizada no mundo. E decorrente disso, dessa alta quantidade, também dos aparelhos, da tecnologia, ela se tornou uma cirurgia com muita segurança. Mas como toda cirurgia, vale uma ressalva, ela também apresenta riscos. Quando eu perguntei, eu frisei fácil, seria porque a pessoa sai e vai para casa no mesmo dia. Isso. Ela é uma cirurgia que a pessoa faz, a cirurgia, né, ambulatorialmente, que a gente fala, né? Ou seja, ela é interna, depois de alguns minutos ela já está indo embora e, com alguns cuidados, já quase volta para a rotina normal dela. Muito bem, algumas perguntas já enviadas por ouvintes, Dr. Wilson de Martini Júnior. Com qual frequência é necessário realizarmos um exame oftalmológico? Excelente pergunta, Edson. Cabe aqui uma orientação, uma ressalva, né? Muitas pessoas se preocupam com a saúde dos olhos quando já apresenta algum problema. E como quase tudo na vida, principalmente na medicina, a prevenção é sempre a melhor alternativa. O que a gente recomenda é que mesmo que a pessoa não sinta nada, que ela faça uma avaliação preventiva anual. Cada ano fazer uma consulta. Isso não é para verificar se ela vai mudar o óculos ou não, apenas. É para verificar, por exemplo, se ela já tem catarata, se a pressão do olho dela está normal, se ela apresenta algum problema na retina. Em caso de pessoas diabéticas, se pode apresentar algum problema no fundo do olho. O diabetes hoje é uma das principais causas de cegueira. A pessoa vai desenvolvendo problemas e muitas vezes nem percebe. E de acordo com cada caso, aí vai ser mudada a frequência. Por exemplo, forçar a vista. O cidadão que com uma luz meio fraca, ele vai ler. Forçar a vista piora o grau dos olhos? Então, isso é uma coisa interessante da gente observar, porque principalmente para crianças, isso é sim uma verdade. Tá? Quando as crianças exageram nos esforços, e hoje em dia, principalmente nas telas do celular, isso é comum de acontecer. A criança deixa de ter atividades que esforcem a visão de longe e passa a ter atividades apenas de perto. E sim, isso pode contribuir para que o grau aumente. A gente também tem uma coisa interessante, os adultos também começaram a ter um pouco mais de aumento de grau do que tinham antes, por causa dos nossos hábitos também, né? Muito tempo na frente das telas, computador, celular, leitura. Então, de certa forma, é verdade isso daí, principalmente para crianças. Quando vemos crianças 3, 4 horas diante de uma tela de celular, isso judia dos olhos. Isso, com certeza, não poderia ou não deveria estar acontecendo, tá? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia e até a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem recomendações que são claras quanto ao uso de telas, que seria mais ou menos brevemente o seguinte: até 2 anos de idade, nenhuma tela. Não é recomendado, não pode, tá? De 2 até por volta dos 5 anos de idade, no máximo 1 hora por dia. De 5 a 10, no máximo 2 horas por dia. E a partir daí, de acordo com a orientação dos pais e supervisão, aí pode ser até um pouquinho mais, porque já envolve estudos também, né? A pessoa tem que estudar diante das telas, do computador, fazer trabalho, né? Dr. Wilson, você tem 2 filhas, gêmeas. Gêmeas, 9 aninhos. Como é que elas
trabalham diante das telas? Então, Caroline Camille, Edson, é um desafio, tá? A gente lida com isso no consultório, explicando, falando para os pais, e em casa a gente se depara com a mesma situação. A gente faz de tudo para que elas não fiquem tanto tempo nas telas. A gente evita o máximo. Estimula a leitura, manda ir brincar, sair fora da casa lá para brincar na rua ali com os amiguinhos, porque não é só o estímulo de perto, é também a falta do estímulo de longe que faz o grau aumentar, principalmente da miopia. Então, é isso, não é fácil, mas é importante. E além do tempo, Edson, cabe frisar uma outra coisa, e não diretamente com a oftalmologia, é muito importante que os pais se atentem ao conteúdo, o que as crianças estão vendo. A gente tem crianças aí com sérios problemas de ansiedade, depressão, muito cedo já, por causa do que elas estão consumindo diante do celular. O que é melhor para a limpeza dos olhos? Eu vejo muito na rede social pessoas reclamando de que estava coçando e machucou os olhos, tal. O que é melhor para que eu possa limpar os olhos? Vemos tanta, né, durante a pandemia, lavar as mãos com isso, água e sabão, álcool, gel e etc, etc. Para os olhos, qual é a melhor forma de limparmos os olhos? Porque nos esquecemos disso. Entramos no banho ou pela manhã, quando tomamos o banho, ou lavamos o rosto. Qual é a melhor forma? E com o quê? Exatamente. Olha só, aí entra lavar o olho interna e externamente. Vamos limpar o olho, né? Externamente, as pálpebras, a gente pode usar, por exemplo, um shampoozinho neutro. Aqueles de criança mesmo, fazendo espuma na palma da mão e flexionando na base dos cílios. Mas isso é externo, não é dentro do olho. Dentro do olho, aí tem que ser com orientação do oftalmologista, porque existem soluções que são apropriadas, os lubrificantes. Mas aí também tem um cuidado. É muito comum as pessoas irem na farmácia e comprarem qualquer colírio achando que está comprando um lubrificante. Inclusive existem alguns que são azulzinhos ali, que o pessoal adora vender aqueles colírios da cor azul mesmo, que se passam por lubrificantes quando na verdade tem substâncias que podem até levar a alguns problemas de visão, né? Então tem algumas ressalvas, alguns cuidados aí que tem que ser tomados. E também em relação a soro fisiológico, que é algo muito comum. Posso usar soro fisiológico nos olhos para limpar ou na parte interna do olho mesmo, ali dentro? Bom, soro fisiológico novo, recém-aberto, ok, não tem nenhum problema. Agora, qual é a questão? Às vezes a pessoa compra aqueles potão de soro fisiológico, abre e deixa lá guardadinho no lugar. 5, 6 meses. 5, 6 meses, e acha que pode estar colocando aquilo ali no olho. Não pode. Soro fisiológico depois de aberto, como não tem conservante, como não tem nenhuma proteção, é naturalmente colonizado por bactérias. Então, depois de um tempinho que você já abriu, você vai estar levando bactéria para o olho, em vez de estar limpando adequadamente. Então, tem esses cuidados aí. Olha a importância, olha a importância. Ô, doutor Wilson, estamos num calor danado, altas temperaturas e estamos só na primavera. As pessoas usando constantemente óculos de sol. E aí fica a pergunta de ouvintes. Como eu posso saber se o meu óculos de sol realmente me protege contra os raios UV, ultravioleta? É uma excelente pergunta, Edson, porque se você usa um óculos de qualidade ruim, em vez de proteger, você está levando problema para o teu olho. Porque quando você coloca um óculos escuro, você dilata a sua pupila e expõe a uma entrada maior de raios que podem prejudicar a tua visão. Então é fundamental que o óculos de sol tenha filtro solar. Essa é a recomendação. Esses óculos que as pessoas encontram geralmente em camelôs baratinhos, geralmente na praia, isso é um perigo, é vidro. É muito arriscado. Olha só, isso não quer dizer que não possa existir óculos também nessa situação que filtrem. Sim. Mas o risco de você estar comprando um que não vai filtrar é muito grande, tá? Então a principal recomendação é que você compre num estabelecimento de sua confiança, de referência, para que você compre com uma garantia que aquela pessoa está te vendendo o que ela está prometendo, né? Normalmente esses óculos com filtro, eles vêm com uma etiquetinha ali do fabricante, com uma garantia. E isso é realmente a garantia que você está comprando o que você precisa, o que você quer. Bom dia, Edson. Minha mãe foi paciente do Dr. Wilson aqui em Nova Esperança. Ela fez uma cirurgia de catarata há aproximadamente uns 2 meses pelo SUS. Ela diz ver uns pontinhos brilhantes. Isso é normal? Ela está esperando para fazer o outro olho. Foi a Sueli quem mandou a pergunta de Nova Esperança. Opa, Nova Esperança, terra querida, que eu tenho clínica lá. É um prazer receber a questão aí da paciente. Olha só. Pontinhos brilhantes, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de fotopsia. Fotopsia são flashes, são luzes que pode ser um indício, não quer dizer que seja, de que a retina está sendo tracionada.
Quando a retina está sendo tracionada, existe um risco de descolamento de retina. Olha só, tem que tomar um certo cuidado aqui, porque não é raro acontecer da pessoa depois de cirurgia ver algumas coisas que ela não via antes, por causa que a catarata dificultava a visão. Inclusive, algumas luzinhas, algumas percepções que ela não tinha antes. Mas, se ela está tendo flash, se ela está tendo luz, cabe essa ressalva de que é importante fazer uma avaliação do fundo do olho para ver se por acaso a retina não teve nenhum probleminha ali durante a cirurgia. Ok, agora sim vamos voltar à catarata, né? Pergunta que fizeram, Edson, pergunta ao Dr. Wilson, de onde vem a catarata? Pois é. A catarata, como a gente já disse, é um processo natural e é a opacificação da nossa lente natural. Todos nós nascemos com uma lente natural dentro dos olhos que chama cristalino. Essa lente, ela tem naturalmente em torno de uns 20 e poucos graus, depende de cada pessoa. E é ela que nos ajuda a enxergar melhor. Com o passar do tempo, ela vai perdendo a transparência. Então, o cristalino vai se tornando a catarata. E como eu disse, é comum que isso ocorra por volta ali dos 65 anos de idade. Então, nada mais é que um processo natural. Isso não quer dizer que todas as pessoas vão ter na mesma idade. Em Colorado, eu atendi uma família que todos desenvolveram catarata antes dos 40 anos de idade. Todos, eram umas 4 pessoas ali na família e todos tiveram que operar. Aí já entra a questão familiar, questão genética que algumas pessoas vão ter antes das outras. Muito bem, outra pergunta aqui, as novidades da cirurgia de catarata, o senhor acabou de citar, né, Dr. Wilson? Nós temos muitas novidades tecnológicas que estão auxiliando, principalmente, os bons oftalmologistas a fazerem um bom trabalho nessa cirurgia. Exato. A cirurgia de catarata é uma cirurgia que sempre tem inovação e algumas tecnologias para nos auxiliar. A grande diferença da cirurgia de catarata de algum tempo para cá agora são os aparelhos mais modernos que fazem ela em menos tempo, com menos riscos e também, principalmente, as lentes intraoculares. Como eu disse, a gente tira uma lente natural do nosso olho e pode colocar uma outra. E essa lente pode ser uma lente que corrija o grau da pessoa para longe, não tendo depois necessidade de uso de óculos, para longe, mas de perto. Meu pai fez a cirurgia de catarata, está com 82 anos, não usa óculos para ler. Exatamente, dependendo da técnica aplicada Só que ou não da fica lente com o celular o dia todo. Também. Eu acho que isso ajuda, né? Ajuda um pouquinho. Então, e dependendo da lente que coloca dentro do olho, porque pode se colocar uma lente multifocal que vai corrigir perto e longe junto, pode fazer um planejamento de que um olho seja corrigido para longe e o outro para perto, para que a pessoa tenha uma certa independência do óculos, dependendo da lente, dependendo de cada problema, tá? Então, isso é possível. Por que a cirurgia de catarata ela é feita junto com a cirurgia de vitrectomia? Primeiro, eu estou perguntando se vitrectomia, o que é? Tá. Não, na verdade, essa informação não procede, Edson. Não procede. Porque a vitrectomia é a cirurgia da parte posterior do olho. Isso normalmente não é feito junto. E não é todo mundo que precisa fazer uma vitrectomia. A vitrectomia a gente faz, por exemplo, quando uma pessoa teve um sangramento na parte do fundo do olho, por exemplo, por diabetes, ou quando tem algum problema durante a cirurgia, alguma complicação que a catarata não é retirada totalmente, parte dela pode ir para a parte posterior do olho. Tá? Isso é algo que pode acontecer durante o procedimento de catarata, embora não seja comum, tá? E aí sim faz a parte da vitrectomia, que nada mais é a cirurgia de retirada, de limpeza da parte posterior, lá do fundo do olho. Falava sobre diabetes, como é o tratamento da pessoa que tem o diabetes ocular? Então, quando a pessoa tem diabetes, depois de alguns anos de diabetes ou de diabetes mal controlado, ela pode desenvolver pequenas lesões e sangramentos lá no fundo do olho. E dependendo de como está isso, a gente faz o tratamento muitas vezes com laser para estacionar esse sangramento, mas também a gente pode, em alguns casos, ter que fazer outros tipos de tratamento. Hoje existem medicamentos que a gente faz intraocular, né, que diminui a proliferação desses vasinhos e desses sangramentos que a pessoa pode ter. É uma injeção dentro do olho mesmo, Edson, que a gente faz algumas vezes. Olha, e a vitrectomia também pode ser necessária em alguns casos. Só de pensar na injeção dentro do olho, a pergunta aqui, o colírio, doutor, arde quando eu pingo no olho, isso é normal? Olha, alguns colírios podem arder sim, tá? Mas isso não é algo comum ou normal, não. Tá? Por exemplo, existem alguns colírios do glaucoma, principalmente, que têm como efeito colateral ardência em algumas situações ou em alguns pacientes. Mas se está ardendo, é melhor conversar com o oftalmo para ver se não tem outras opções, porque não é algo que
que seja primeiramente confortável e segundo que existem opções. Hoje em dia a gente tem pacientes que têm sensibilidade maior de um medicamento, a gente pode usar outros. A gente tem várias opções aí. De vez em quando os olhos ficam vermelhos, é um derrame ocular. Por quê? O que acontece? Olha, olho vermelho é um capítulo na nossa especialidade, na oftalmologia, né? Porque pode ser muita coisa, viu, Edson? Pode ser um corpo estranho que caiu, está grudado ali no olho machucando. Pode ser um pequeno sangramento de um vasinho superficial aqui na parte branquinha do olho. Pode ser um trauma que às vezes a pessoa não percebeu. Pode ser uma conjuntivite, uma uveíte, um glaucoma agudo, uma epilisclerite, uma esclerite, ou seja, dá pra gente falar aqui de olho vermelho durante algum tempo aí que a gente não vai esgotar o assunto, porque é muita coisa. A rede social hoje coloca a todo instante, e recebemos informações, principalmente no Instagram, das cirurgias a laser. Pessoas entrando em sala cirúrgica, oftalmológica, e instantes depois saindo sem a necessidade dos olhos, porque um monte de raios laser vai no olho da pessoa e faz uma cirurgia. O senhor faz essa cirurgia, aqui em Maringá ela é feita, ela realmente é esse milagre todo tecnológico? Fantástico, Edson. Faço sim, tá? Isso se chama cirurgia refrativa. Como conhecem muitas pessoas também, cirurgia de correção de grau, a cirurgia da miopia, né? A gente já faz aqui em Maringá há algum tempo, tá? E o grande segredo dessa cirurgia, Edson, é a indicação. O procedimento em si, né, ele realmente não é um procedimento que seja complexo, mas ele tem que ser bem indicado. Não é qualquer um que pode. Às vezes a pessoa tem uma córnea muito fina, quer fazer o procedimento, mas se fizer não é seguro. Ela pode se tornar uma córnea, a pessoa pode ter um problema muito maior depois da cirurgia, tá? E dependendo da situação do paciente também, né? Por exemplo, existe até essa cirurgia para corrigir graus de longe e de perto, mas ela não tem o mesmo resultado, a mesma previsibilidade, vamos dizer assim, de, por exemplo, uma pessoa de 25 anos, por exemplo, que tenha miopia com grau alto até. Então, o resultado costuma ser fantástico, mas o segredo é o médico está indicando na situação correta. Não é qualquer um que pode fazer, portanto, e os que forem indicados realmente saem felizes. Quando é bem feito, quando é bem sucedido, realmente o resultado é fantástico. Tem pacientes que foram operados com 8 graus, você imagina? 8 graus a pessoa não consegue viver sem o óculos. Ela literalmente vai ao banheiro, toma banho com óculos, ela dorme com óculos e esquece de tirar, ela levanta quando ela acorda e a primeira coisa que ela faz é procurar o óculos. E esse paciente que eu fiz a cirurgia, hoje ele não precisa mais do óculos, tá? Essa cirurgia também tem uma previsibilidade, dependendo de cada caso. Por isso que eu falei questão de idade. Às vezes a pessoa tem lá uma miopia de 5 graus. Ela opera, mas provavelmente ela vai precisar de usar óculos depois dos 40, quando surge um outro problema que também é natural, mas aí seria, por exemplo, o óculos para perto. Dr. Wilson, o que a alta miopia, nem sabia que existia uma alta miopia, causa nos olhos? Exatamente, esse caso que eu falei ali, essa pessoa tinha 8 graus de miopia, isso é considerado uma miopia bem alta. Esse paciente, ele tem o que seria a miopia, primeiramente, né? A miopia, a grosso modo, na maioria dos casos, é quando o olho é um pouco maior do que a média, tá? Por ter um olho um pouco maior que a média, a retina, ela é um pouquinho esticada, é um pouquinho mais fina do que da maioria das pessoas. Isso aumenta o risco, por exemplo, de descolamento de retina, que é algo muito grave dentro da nossa especialidade. Além disso, ocorre risco de degenerações, que a gente chama de degenerações miópicas, enfim, tem algumas consequências decorrentes da alta miopia e riscos maiores de complicações também. Aí me perguntaram agora, o que é uveíte? O senhor falou ainda há pouco, o que é uveíte? Vamos lá. A uveíte, então, é um dos diagnósticos diferenciais do olho vermelho, né, que a gente comentou. Então, não é todo olho vermelho que é conjuntivite. Uveíte é uma inflamação dentro do olho. A causa mais comum na nossa região é a causada por toxoplasmose, que é a doença do gato, que a gente costuma dizer, né? Mas pode ter uveíte por inflamação, por exemplo, por
uma artrite reumatoide descontrolada, um lúpus e também uma sífilis, um HIV. Existem várias causas. É uma inflamação ou uma infecção dentro do olho, lá na parte interna, e não superficialmente, por exemplo, como é uma conjuntivite. Márcia, Edson, tive descolamento de retina, não vejo mais nada. Existe tratamento? Descolamento de retina, Edson, depende muito do tempo que demorou para fazer o diagnóstico e o tratamento como foi realizado. Olha só, se você tem um descolamento hoje, já faz uma cirurgia, as chances de recuperação são fantásticas, tá? Tem todos alguns cuidados, as técnicas, etc., mas a recuperação é boa. Agora, se essa pessoa deixa passar um tempo, seja por uma demora no diagnóstico, por algum outro motivo, aí infelizmente a recuperação se torna mais complicada, podendo muitas vezes, infelizmente, não melhorar mais. Eu cito como exemplo assim, ó, só para a pessoa entender. Imagine que tem uma florzinha plantada, que você retira essa flor. Se você replantar logo em sequência, provavelmente ela vai se desenvolver bem e não vai ter nenhum problema. Se você tira, demora muito, e dependendo de como você coloca no lugar, talvez não fique igual. Para encerrarmos, por que a partir dos 40 enxergamos pior de perto? Então, isso também, como eu falei, é um processo natural e não perdoa ninguém, nem o oftalmologista foge desse daí. Tá? A gente começa a ter dificuldades para enxergar de perto. O que acontece? O que faz a gente focalizar são estruturas, e vamos pensar nessas estruturas como se fosse um músculo. E esse músculo, porque foi programado para isso, né, por volta dos 40 anos, ele começa a apresentar uma certa restrição, uma certa dificuldade. Então, quando a gente vê de perto, esse músculo se contrai e a gente consegue dar o foco. Quando a gente olha para longe, ele relaxa e a gente vê o foco. Quando a pessoa nunca usou óculos e começa a ter dificuldade de perto, é porque esse músculo já não está mais conseguindo fazer essa contração de uma forma eficiente. Não é só um músculo, tem um cristalino, tem outra estrutura, mas vamos entender dessa forma que fica fácil. Então a pessoa tem essa dificuldade de fazer essa contração, fazendo com que ela não consiga pegar muito perto. Ela tem que esticar um pouco o braço para que esse músculo não precise trabalhar tanto. E aí com isso acaba tendo a necessidade de usar óculos de perto, que não tem jeito, todo mundo em algum momento acaba tendo. E não tem como evitar. Até hoje ainda não. Agora, não, eu disse que era a última, mas aí começam a surgir astigmatismo e hipermetropia. Então, enquanto a miopia ela é a maior dificuldade de longe, o astigmatismo ele é aquele embaçamento, que também é mais de longe, mas que também atrapalha um pouquinho de perto. Se eu tirar o óculos eu vejo. Aqui eu vejo você bem, mas eu sinto já que embaçou. Isso. E o meu oftalmologista, o senhor conhece bem ele. O próprio. Então, aí o astigmatismo, só para também diferenciar, é quando, por exemplo, imagine que você esteja vendo um dedo ou uma caneta, assim, quando você vê uma sombra nela. Essa sombra é o astigmatismo, esse borrão, tá? Ele pode atrapalhar de perto, mas o principal, que mais incomoda normalmente é o de longe. E a hipermetropia, aí no caso, é principalmente para perto. O astigmatismo é uma alteração na córnea, que é essa parte interna, da frente aqui do olho, que é mais curvinha e transparente. Já a hipermetropia é o contrário da miopia. Lembra que eu falei, a miopia é quando você tem um olho um pouco maior que a média? A hipermetropia é quando você tem um olho um pouco menor que a média. E aí você acaba precisando usar um óculos, principalmente porque de perto se torna mais complicado. São tantas perguntas. Nadar com os olhos abertos faz mal para a visão, principalmente em piscina com cloro? Com certeza. Aí tem a conjuntivite química que a gente fala, né? Que é a exposição do olho a um produto que pode causar uma inflamação. Quando em excesso, realmente pode inflamar, pode inclusive machucar os olhos. Dr. Wilson de Martini Júnior, eu só tenho que te agradecer, por favor, deixando os endereços para que as pessoas possam conhecê-lo pessoalmente. Edson, é um prazer estar aqui sempre. Fico muito feliz em revê-lo e a todos os ouvintes aqui respondendo essas perguntas desses ouvintes maravilhosos aí. Eu tenho clínica aqui em Maringá, em Colorado e em Nova Esperança, tá? Se você quiser saber mais sobre meu trabalho, procure no meu Instagram, que é wilsondemartini.oftalmo, ou então no meu site, que é wilsondemartini.com.br. Eu estou à disposição, pode mandar sua dúvida por lá, que eu terei o maior prazer em responder para todos vocês, tá bom? Muito obrigado, Dr. Wilson de Martini Júnior, que veio a brilhantar a nossa entrevista da manhã, nesta manhã de sexta-feira. Muito obrigado. Eu que agradeço por tudo.